Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 4 de julho de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será o grandioso plano divino centrado em Cristo. O texto que serve como base para o nosso estudo, Efésios capítulo 1, versos 9 e 10, que vai dizer especificamente o seguinte: Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isso é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é esse: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe no céu e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornaremos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Eu quero, antes de podermos nos aprofundar um pouco mais dentro do nosso estudo aqui hoje, de orar junto com você, pedindo a Deus para que Deus possa estar com cada um de vocês que estão aí do outro lado. Eu, nesse momento, enquanto estou falando, estou olhando aqui fixamente para uma câmera que está aqui na minha frente. Não sei quem é você que está aí do lado, aí do outro lado, você que estuda a lição junto comigo, você que está orando junto comigo agora. Nesse momento, talvez eu esteja falando para alguém que está com o coração muito machucado, muito ferido, e que está buscando uma resposta da parte de Deus. Tem um recado de Deus para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus é contigo. Ele se preocupa com você. Vamos orar juntos, pedindo a Ele para que a resposta dele venha ainda hoje na tua vida. Una-se a mim. Obrigado, Senhor Deus, pela certeza de que o Senhor nos chamou com um propósito. Queremos viver esse propósito. Ajuda-nos a podermos entender aquilo que é o teu plano para a nossa vida. Eu oro juntamente com esse meu irmão, com essa minha irmã, que talvez com o coração ainda magoado, ferido, apertado, busca a intervenção do Senhor. E eu clamo nesse momento em nome de Jesus Cristo. Toma a vida desse meu irmão, dessa minha irmã nas suas mãos e opera na vida deles. Eu sei que o Senhor tem um propósito especial para cada um de nós. Faça com que esse propósito aconteça, Pai. Ao mesmo tempo, pedimos que o Senhor fale agora através da tua palavra, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, quando olhamos aqui para a Bíblia, a palavra de Deus, e para o texto que lemos ainda há pouco, existem algumas coisas que vão aparecer aqui dentro do contexto do nosso texto, algumas frases que se destacam no texto bíblico. A primeira frase é o mistério da sua vontade. Ele vai usar aqui uma outra frase, o seu propósito. E uma terceira frase aqui ainda, um plano para a plenitude dos tempos. Afinal de contas, qual é o plano de Deus para cada um de nós? Sabe, quando olhamos para a Bíblia, tem algumas coisas que a gente precisa compreender. Até porque, dentro do próprio capítulo 1, nós encontramos algumas palavras que hoje são vistas com muito medo por algumas pessoas, ou de maneira completamente distorcida por algumas pessoas. Olha o versículo 5, por exemplo. O texto vai dizer, está falando do Pai. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu amado Filho. Então, quando você vai olhar aqui para o texto, você percebe que aqui há uma palavra, a palavra é predestinou. Talvez porque algumas pessoas no decorrer da história tomaram emprestado da filosofia ou até mesmo da compreensão pagã a respeito da noção de predestinação, porque dentro do paganismo, de maneira muito intensa e viva, está a crença de que os deuses predestinam a humanidade. A humanidade é uma espécie de joguete nas mãos dos deuses. Então, os deuses determinam que o ser humano ou que aquela pessoa vai fazer isso ou vai fazer aquilo, vai viver desse jeito ou vai viver daquele outro jeito. E o indivíduo pode espernear o quanto quiser, mas ele não pode modificar isso. Foi tudo escrito, foi tudo predestinado. Dentro da igreja cristã, logo nos primeiros séculos, essa ideia acabou sendo absorvida, principalmente da filosofia grega. A ideia de predestino, ou de predestinação, aonde Deus, em sua
em seu infinito poder, ele estabelece, ele cria alguns para viver com ele, e então esses indivíduos podem espernear o quanto quiser, mas não conseguirão fugir dessa realidade, e outros para serem destruídos no fogo eterno. E essas pessoas podem correr o quanto quiserem, mas não podem fugir dessa realidade. Essa não é uma ideia bíblica. Eu repito esse conceito. Esse conceito foi importado do próprio paganismo. A ideia bíblica de predestinação é aquilo que já vai aparecer muito tempo antes do Novo Testamento, já na época do profeta Jeremias. Quando ele recebe o chamado de Deus para ser profeta enviado às nações, Jeremias devia ter alguma coisa entre 16 e 17 anos, dizem alguns comentaristas bíblicos. E quando Deus se apresenta a ele e o chama para ser profeta, ele vai usar uma grande quantidade de desculpas. Ele vai dizer: eu sou jovem demais, eu sou filho de uma família sacerdotal, então eu vou te servir de qualquer maneira no templo, mas como profeta, Senhor, eu não consigo. Ele era um indivíduo de ânimo muito frágil, é tanto que ele é considerado na Bíblia como o profeta chorão. Escreveu até um livro chamado Lamentações. Você olha para a descrição de Jeremias, o tempo todo ele está vivendo de forma bem frágil, ele é um indivíduo frágil. E ele vai dizer isso para Deus: Senhor, difícil viver desse jeito, o que eu faço? E Deus vai se manifestar e vai dizer para ele lá em Jeremias capítulo 1, verso 5, Jeremias, eu vou te explicar. Quando foi que eu pensei em você para poder ser o profeta enviado às nações? Ele vai dizer: antes que você fosse formado no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu havia te escolhido como profeta que eu enviaria às nações. E é claro que Deus vai explicar ao profeta que ele era livre para poder seguir o plano de Deus ou não. Se ele se recusasse a ser o profeta enviado por Deus às nações, Deus encontraria outra pessoa. E o Espírito Santo do Senhor se apoderaria daquele indivíduo, se revelaria a ele, daria a ele as revelações da parte do céu para que ele pudesse avisar as pessoas. Mas o propósito de Deus para com Jeremias, Deus diz, foi estabelecido antes que você nascesse. A ideia que a Bíblia transmite dessa ideia do plano de Deus é de que Deus olha para o todo, ele olha para a história da humanidade está toda aberta diante do Senhor Deus. E existem algumas coisas que Deus sabe que pelos dons, talentos, pelas características que temos, que nós podemos ser os instrumentos através dos quais ele vai agir, ele vai interferir na vida das pessoas. E que se esses indivíduos colocarem esses dons e talentos a serviço de Deus e da sua causa, eles serão uma grande bênção. Então, baseado nisso, o Senhor Deus estabelece planos, propósitos antes do nosso nascimento. Quando você pensa sobre isso, você vai dizer, então, a gente não tem livre-arbítrio? Não, isso não significa que Deus estabeleceu e vai se cumprir. Não, Deus tem planos para todas as pessoas. Existe um lugar de atuação que Deus espera que cada indivíduo tenha a oportunidade de poder colocar esses dons em andamento. Mas as pessoas são livres para seguir o plano de Deus ou seguir os seus próprios planos. Quantas são as pessoas que seguem caminhos completamente diferentes daqueles que Deus estabeleceu para eles? E acabam se tornando infelizes, porque felicidade é quando você consegue unir o plano de Deus, o seu plano, aliás, ao plano de Deus. Quando você sabe que você foi criado com um propósito, quando você sabe que você está no lugar certo, na hora certa, está fazendo a coisa certa. Eu confesso a você que, dentro do contexto do meu ministério, esse é o meu 21º ano de ministério. Houve vários momentos em que eu coloquei minha vontade à frente da vontade de Deus. E não houve um único momento em que eu tomasse esse tipo de decisão que isso trouxesse para mim felicidade. Sempre trouxe dor e infelicidade. Mas cada vez que você sabe que está no lugar certo, na hora certa, de acordo com um plano estabelecido por Deus, as coisas funcionam. O propósito acaba tendo lugar, porque você começa a visualizar aquilo que você está fazendo e percebe que você está fazendo diferença na vida das pessoas. O propósito de Deus sempre será para a salvação.
Então, não apenas ele quer salvar o pecador. A senhora White, no livro Desejado das Nações, ela vai mencionar que o propósito de Deus não é só salvar o pecador, mas uma vez que a sua graça encontra o pecador, o Senhor Deus quer fazer agora com que o caráter desse indivíduo se torne mais parecido com o de Jesus. E Jesus, ele vive em função do outro, vive em função do amor. E quando o indivíduo é tocado por esse amor de Cristo, quando esse amor de Cristo o constrange, na linguagem paulina, esse indivíduo ele começa agora a derramar esse amor sobre os outros. E enquanto ele vai fazendo isso, ele não apenas vai abençoando aqueles que estão à sua volta, mas ele acaba desenvolvendo um caráter parecido com o de Jesus, onde ele trabalha em favor do outro, buscando o bem-estar do outro. Então Deus não apenas quer nos salvar dos nossos pecados. Se fosse só isso, na hora que ele morreu na cruz do Calvário, estava resolvido o assunto. Pronto, acabou. Mas por que ele ainda tem se mantido? Não apenas para que todos tenham a oportunidade de se salvar, mas também para que aqueles que aceitaram a sua proposta de salvação tenham a oportunidade de formar um caráter parecido com o de Jesus. Nesse sentido, as palavras que vão aparecer aqui, elas fazem todo sentido. Esse plano de Deus, esse mistério da sua vontade, o seu propósito, o seu plano para a plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É exatamente o plano que vai nos levar até o momento do resgate final da família humana, onde um trabalhou em favor do outro. Por que é que o Senhor Deus dará coroas aos salvos, aonde estarão estrelas em cada uma das coroas? E não haverá uma pessoa no céu que não tenha pelo menos uma estrela na sua coroa. E as estrelas são as pessoas que, através da graça de Cristo, ele alcançou para o reino de Deus. Porque só estará com Cristo no céu aqueles que desenvolveram um caráter semelhante ao dele. E aí tem algumas pessoas que de forma completamente equivocada olham para isso e falam assim, tá vendo? Ó, a gente tem que parar de pecar, a gente tem que parar de fazer coisa errada. Mas na verdade, toda vez que a Bíblia diz que nós temos que desenvolver um caráter semelhante a Cristo, a Bíblia está falando não é da ausência de pecado, porque isso a gente vai continuar tendo essa luta até Jesus voltar. Até que ele volte, os nossos traços negativos de caráter continuarão estando lá. Eles vão diminuir com o tempo, mas eles continuarão lá. Diremos como o apóstolo Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Essa luta vai estar com a gente até o fim. Qual é então o caráter de Cristo em nós? É o mesmo amor demonstrado por Cristo Jesus. Isso está em íntima harmonia com o que Paulo escreveu em outros lugares, como quando lá em Filipenses, no capítulo 2, ele vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não julgou que o ser igual a Deus fosse alguma coisa que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a morte de cruz. Qual é o sentimento que ele está dizendo que a gente tem que ter? O mesmo que houve em Cristo Jesus, que se doou. Enquanto a gente está trabalhando com Cristo, se doando em favor do próximo, a gente está se tornando semelhante a Ele naquilo que Ele mais quer que a gente se torne. No amor. Eu queria que você hoje vivesse para o plano de Deus, para o mistério da sua vontade, para o seu propósito, para o plano de Deus na plenitude dos tempos. Aonde você estiver, lembre-se que Deus tem um propósito para você, e esse propósito é um propósito envolvido no amor de Deus em favor dos pecadores, que Deus vai colocar no teu caminho. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu estudo a lição. E você?